Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. A gente segue a série Trindade, onde a gente está estudando a Palavra de Deus com 3 esferas, 3 níveis de interpretação. A gente segue no livro de Êxodo, capítulos 12, 13 e 14, onde a gente vai falar um pouco da Páscoa, da última praga do Egito e da libertação do povo de Israel, bem como a travessia do Mar Vermelho. Se você está chegando agora, essa série a gente faz uma interpretação da palavra de Deus, bem como um caráter de Deus que a gente entende que está implícito na palavra. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem como nós somos corpo, alma e espírito, há uma maneira de estudar a palavra de Deus, onde nós avaliamos o conteúdo literal, bem como está escrito, o conteúdo pessoal, onde a gente se coloca no lugar dos personagens e somos tratados dessa forma, e o nível profético, o nível espiritual, que é o nível mais profundo de interpretação, mas que a palavra também vai trazer ali pra gente, ok? Então, sobre a Páscoa, a primeira Páscoa, como é que nasceu a Páscoa, o que é essa história? Na verdade, é fazer memória à libertação. Então, a Páscoa conta que Deus orientou Moisés como deveria ser feito ali um ritual, um memorial de libertação. E esse memorial de libertação se dá como uma preparação para que a última praga, a 10ª praga, que vai destruir, vencer o Egito por definitivo e libertar o povo de Israel, para que essa praga não alcançasse o povo de Israel, para que Israel também não sofresse com essa praga, o povo deveria ter uma conduta, uma postura bem específica e bem detalhada a respeito disso, certo? Qual seria essa conduta? Como deveria se portar esse povo? Esse pessoal deveria se guardar durante alguns dias ali, Aqui especifica tudo direitinho, 7 dias, não comer fermento, separar um cordeiro macho de 1 ano, observar por alguns dias, reunir a família para que comesse daquele cordeiro, para que não houvesse sobras. E aí tem uma série de detalhamentos desse ritual, que a gente não vai entrar no mérito aqui nesses detalhes, mas Deus é bem minucioso ao orientar que deveria ser assado, não deveria ser cozido, que a massa do pão não podia ter levedura, não podia ser levedada, era pão sem fermento para não ser contaminado ali. E aí a gente pode extrair uma série de outras lições disso. Mas basicamente havia esse ritual para que servisse de memorial daquela libertação. E uma coisa curiosa é que o sangue do cordeiro, que era para ser sacrificado e servido na noite de Páscoa, esse sangue, ele deveria ser, de certa forma, pintado, encharcado ali no molho de sopo, como se pegasse ervas amargas, molhasse ali no sangue e passasse no batente das portas. Porque quando o anjo do Senhor viesse para matar todos os primogênitos, e essa praga assolaria ali o Egito e libertaria o povo de Israel, para que o povo de Israel também não sofresse, teria que ter o sangue marcado na porta de suas casas. Então, essa foi a conduta, esse foi o nascimento da Páscoa, foi uma orientação de Deus a Moisés de como ele deveria instruir o povo de Israel, para que o povo de Israel se portasse daquela maneira e fizesse aquele ritual, e a partir daquele ritual ali, daquele passo a passo, daquele comportamento, daquele ato cumprido devidamente, o anjo que feriria os primogênitos não tocaria no povo de Israel, ok? Quando a gente faz essa análise do ponto de vista literal, daqui a gente já consegue avaliar muitas coisas no que diz respeito à obediência, a favor do Senhor, o Senhor lutando por nós. Com a morte desses primogênitos, todo o Egito ficou enlutado, desde Faraó até todos os seus servos e todos os animais. Não existia uma só família que não perdeu alguém, não perdeu um filho, um gado, enfim. Todos estavam em luto, todos estavam destruídos, e falou, olha, simplesmente saia daqui. Então mostra a força do Senhor em favor do seu povo. E
diante dessa situação, a gente pode fazer uma análise pessoal dessa história, onde a gente se pergunta, será que a gente tem sido cuidadoso com a instrução que Deus nos passa? Será que a gente tem sido minucioso com a conduta das nossas vidas, bem como Deus tem nos orientado a viver, bem como Ele tem nos orientado para que nos portemos, para a maneira que a gente leva nossas vidas? Então, bem como Deus orientou como a Páscoa deveria ser, a Bíblia e de tantas outras formas Deus nos mostra exatamente como devemos conduzir nossa vida. Será que a gente tem tido esse critério de obediência? Porque quando a gente tem esse nível de obediência, esse critério de seguir passo a passo, bem como o Senhor nos instruiu, bem como o Senhor nos mostrou, isso vai gerar o favor de Deus nas nossas vidas e seguramente vai abrir nossas portas, muitas portas, e nos libertar de cadeias e de situações que nos tornam cativos, ok? Prisioneiros, escravos. Mais adiante, quando o povo de fato sai, aqui tem um termo que eu gosto bastante, que fala lá no versículo 12, no capítulo 12, versículo 36. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios. O que quer dizer isso? O povo de Israel, quando estava saindo, o povo do Egito já temia tanto, já estava tão assim, meu Deus, o Deus desse povo não está para brincadeira, vamos libertar eles logo. E tudo que o povo de Israel pedia, o povo do Egito dava. Ah, você quer prata? Toma. Ah, quer meu brinco? Toma aqui. Ah, quer meu colar? Toma. Quer roupa? Pode levar. Tipo assim, leva o que você quiser. Para mim tá tudo certo. Só vão. Vocês estão livres. Certo? Só que aqui eu gostei do termo que foi usado. Despojaram os egípcios. Despojo é aquilo que, quando povos guerreavam, você pega do povo que perdeu. Então, quando uma cidade lutava com outra, a cidade derrotada era despojada, era despojo de guerra, era tipo assim, eu venci vocês, então eu tomo e levo tudo que eu quiser. Então eu tenho direito não só sobre a vitória, mas sobre tudo que eu conquistei. Então essa cidade, tudo que tiver aqui dentro agora passa a ser meu, esse povo pode ser meu, e por aí vai. Então o despojo de guerra é tomar posse dos bens, né? Então, Deus claramente deu uma vitória sobre essa guerra. E então eles partem para o Êxodo. E aqui no Êxodo, de fato, na saída do Egito para a Terra Prometida, havia um caminho mais curto que seria passando pelos filisteus. Mas Deus faz um desvio de rota, mesmo que através de um caminho mais longo, porque Deus percebe que aquele povo não estava apto para enfrentar inimigos. Então Deus diz a Moisés, para que esse povo não desista e volte para a escravidão do Egito, quando eles toparem de frente com a guerra, vamos fazer um desvio por aqui. Então, o que Deus está dizendo? É que às vezes a mentalidade escrava é pior do que propriamente a escravidão. Porque esse povo que já estava liberto, quando tivesse que lidar com o fato de defender a si mesmo, quando tivesse que lidar com o fato de lutar pelas próprias causas diante de uma guerra, talvez esse povo falasse, não, é melhor no Egito, e voltasse para a escravidão. Então Deus, com a sua sabedoria, entendendo a limitação daquele povo, fala com Moisés, para que esse povo não se arrependa e queiram voltar para o Egito diante da guerra, a gente vai dar uma volta maior. Nessa volta maior, Deus também avisa a Moisés que ele vai mover algo ali, endurecer o coração de Faraó para que Faraó os persiga. E Moisés, já avisado disso, fica aguardando a próxima orientação do Senhor. E quando os egípcios vêm e começam a encurralar o povo de Israel, o povo reclama para Moisés. Agora a gente está num deserto, diante do mar, com o inimigo correndo atrás de nós. Será que não existia túmulo, não existia sepultura suficiente no Egito? Deus nos tirou de lá para nos fazer morrer aqui? E aí Moisés fala para o povo, não falem besteira. Deus sabe o que está fazendo e Ele vai lutar em nosso favor. Fiquem calados que vocês vão ver o que Deus vai fazer por nós. Então Deus orienta Moisés
para que ele faça abrir o mar, né? Movimente ali a vara, a mão e abre o mar. E o mar se levanta, realmente ergue ali, né? Eles passam a seco. Diferente de algumas versões que algumas pessoas vão dizer que tinha uma época do ano que a maré baixava mesmo e que dava para andar. Não é isso que conta aqui a palavra. E mais à frente a gente vai entender que não dá para ser simples assim. Porque eles não só passaram de pé enxuto dentro do mar, como o mar lhes era como um muro à direita e à esquerda, ou seja, ficou aqueles paredões de água, e eles passando no meio com pés enxutos. E o exército de o exército do Egito que perseguia Israel, vinha com muitos carros. Só para vocês entenderem em números aqui, esse povo que saía e esse gado que saía era contado em aproximadamente 600 homens, fora mulheres, crianças e gado. Então, era gente demais. E o exército de Faraó do Egito, que seguia o povo de Israel, era 600 carros mais cavalos. Então a tropa era proporcional, se duvidar, até maior o exército que Faraó mandou para perseguir esse povo. Contudo, quando eles entram no mar atrás de Moisés e o povo de Israel, Deus orienta Moisés. Primeiro, Deus faz com que as rodas dos carros travassem. Então, o povo do Egito já tem uma dificuldade de acesso para chegar no povo de Israel, começa a andar mais lento. E Deus orienta Moisés para que ele erga de novo a vara e a mão e faça fechar o mar. Então, esse povo, esse exército egípcio é totalmente destruído, engolido pelo mar, esmagado pelo mar. Fala aqui que as águas voltam às suas forças e elas se fecham. E aí não resta nenhum deles, ou seja, foi extinto todo o exército do Egito. Aí a gente anula aquela possibilidade, né? Ou ainda potencializa o milagre. Porque se alguém defende a ideia de que, na verdade, Moisés andou não a pés enxutos, mas em maré baixa, então Deus é ainda mais poderoso, porque ele conseguiu afogar todo um exército de carros, cavalos e homens, soldados do Egito com uma maré baixa. Então, aqui fica nítido que, de fato, o mar se abriu, eles andaram a seco, e de fato eram paredões de água, e quando essas águas se fecharam, engoliram e destruíram um exército, e o povo foi liberto. Então, essa é a história literal. O nível pessoal que a gente pode extrair aqui é de obediência e de favor do Senhor. Quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, será que a gente tem agido como Moisés, com obediência, com diligência, com fé, com atenção aos detalhes do que Deus orienta? Ou será que a gente tem agido muitas vezes como o povo de Israel, um povo murmurador, um povo que foi liberto, mas que segue reclamando, um povo que, mediante a todo desafio, volta a blasfemar, a falar mal de Deus, ao invés de pedir o favor de Deus, ou ao invés de agradecer o cuidado de Deus para com eles? Aqui a palavra vai dizer que de dia uma coluna de nuvem já acompanhava eles, ou seja, protegia eles do sol. E à noite tinha uma coluna de fogo que também acompanhava eles, ou seja, iluminava e aquecia. Então, o favor de Deus era nítido, milagres eram claros, a olho nu para qualquer um ali. Então, eles tinham o favor do Senhor o tempo inteiro, mas ainda assim insistiu em murmurar. Será que muitas vezes, diante de tantos milagres do alimento, da saúde, do ar que respiramos, do sol que se levanta todos os dias, será que a gente ainda não tem agido como murmuradores constantes? E assim, desvalorizando o favor de Deus, o amor de Deus por nós? E uma outra coisa muito interessante é o terceiro nível, o nível espiritual. Entender que toda essa história aponta para a vinda de Cristo mais uma vez. Porque o sacrifício do Cordeiro aponta para o Cordeiro Jesus Cristo que será sacrificado. E o sangue de Cristo é quem protege, é quem nos guarda quando nós somos lavados ou marcados pelo sangue de Jesus. Quando nós somos marcados pelo sangue de Jesus, o anjo que vem para destruir, que vem para
dá fim a toda maldade, não pega quem está em nossa casa, porque nós cumprimos protocolo, nós obedecemos, e com obediência e reconhecimento da liberdade que nos foi concedida através do sangue do Cordeiro, nós não sofremos a morte, né? Ou melhor, a segunda morte, que isso a gente vai entender lá na frente. Mas percebe o quanto a palavra ela é coesa, coerente, perfeita e muitíssimo bem estruturada? A gente consegue ver claramente um significado literal, a gente consegue explorar mais quando a gente vai para um nível pessoal de interpretação, onde eu consigo me perceber tal qual os personagens dessa história, com teimosia, com arrogância, com reclamação, mas tem também personagens em que possamos modelar e ser obedientes, e ser comprometidos, e ser fiéis, tais como ele. E no nível espiritual, a gente entende que tudo isso já prevê, já aponta, já meio que descreve e nos prepara para o sacrifício de Cristo. Entender que essa Páscoa, que essa entrega do Cordeiro, que esse Cordeiro perfeito, que esse macho primogênito, o primeiro filho e único filho de Deus, esse é sacrificado para que aqueles que têm pecado sejam lavados e remidos pelo seu sangue, pela sua pureza. E esse cordeiro, ele é assado, ele é queimado, ele sofre para que nós não soframos. E a marca de que ele fez isso por nós está no sangue que nos guarda, bem como guarda nossa família, nossa casa e a todos os nossos. A nossa descendência, se mantiver o mesmo compromisso, o mesmo ritual, o mesmo reconhecimento, e aqui vai para além do ritual, né? Não é propriamente executar aquilo que orienta a Páscoa, mas trazer à memória o que é a Páscoa, participar da ceia de modo que nós entendamos o que a Páscoa de fato significa. E quando nós compreendemos o valor de Cristo, o valor do sacrifício do Cordeiro, nós somos livres, bem como o povo de Israel. Mas essa liberdade não envolve apenas sair do lugar de escravidão, não envolve apenas uma mudança geográfica, mas uma mudança de mentalidade. E isso é tão claro que a gente vai ver mais adiante o tempo que é estendido no deserto, porque apesar do povo ter saído do contexto de escravidão, a mente escrava ainda os perseguia, e a murmuração, e o moído, e a reclamação incessante, que é fruto de uma mentalidade escrava, ainda permanecia. E Deus continua com esse povo no deserto até que isso seja transformado, porque a mentalidade de quem é livre também é uma mentalidade de governo, é uma mentalidade de conquista, é uma mentalidade de coragem e de resolutividade, de resolução de problemas, e não de queixas e murmurações. Ok? Então que a gente possa estar sempre estudando e meditando com excelência na palavra, aprendendo cada dia mais, se dedicando cada dia mais à leitura, à oração, ao desfrute de todo esse conhecimento que Deus nos concede, e que isso pode ser aplicado ainda hoje nos nossos dias, entendendo quem Deus é e o quanto Ele sacrificou por nós e em nosso favor, e o preço que foi pago pela nossa liberdade. Com isso, seguramente a gente vai valorizar com excelência esse privilégio que temos. Deus abençoe o seu dia, curta essa mensagem, compartilhe, abençoe outras vidas, e até a próxima.